Então, meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um encontro aqui na Geometria Espacial, licenciatura em Matemática. Então, pessoal, nós estamos aqui exatamente para falar sobre áreas e volumes, claro, né, dos sólidos, que é uma parte mais operacional. Então, a gente vai trabalhar com os sólidos, em especial o paralelepípedo retângulo, apresentar para vocês o princípio de Cavalieri, aproveitar falar do prisma e da pirâmide. Bacana? Então, pessoal, a gente hoje tem como objetivo principal calcular áreas e volumes dos sólidos que aqui estão relacionados. Ok? Exatamente quem? O paralelepípedo retângulo, o prisma e a pirâmide. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, inicialmente, se alguém perguntar o que é o volume de um sólido, pessoal, o que é que a gente poderia responder? Intuitivamente, pessoal, o volume de um sólido é a quantidade de espaço por ele ocupado. Você concorda? E para você medir, você precisa de uma unidade. Então, a unidade, pessoal, é um cubo de aresta 1. Aí você já conhece o cubo, né? Porque ele é um hexaedro regular, que a gente já viu os poliedros regulares. Então, se o comprimento é 1, a largura é 1 e a altura é 1, isso aqui é um cubo de aresta 1. Então, aqui, pessoal, a gente vai chamar de 1 metro cúbico. Essa é a unidade de volume, certo? Então, quando ele fala assim, intuitivamente, o volume de um sólido é a quantidade de espaço por ele ocupado, então, se você vai ter intuitivamente esta ideia de volume, então, todo sólido que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, pessoal, aqui cabe 1 metro cúbico. Isso se tratando do cubo, né? Claro. Bom, assim, o volume de um sólido S deve ser o número que exprime quantas vezes o sólido S contém o cubo. Esse cubo unitário aqui. Show de bola? Foi o que eu falei para você, pessoal. Olha, para você calcular a medida, você precisa de uma unidade. E o que é a medida? É a quantidade de vezes que aparece a unidade. No nosso caso específico aqui do cubo, ele é o nosso o quê? A nossa unidade. Então, a quantidade de vezes que ele vai aparecer no sólido, você vai chamar de medida do volume. Show de bola? Então, vamos apresentar o paralelepípedo. Esse paralelepípedo, se você já conhece, ele é formado por 6 retângulos. São 6 faces e todas retangulares. Quer dizer, se você verificar, essa base é um retângulo, ó, aqui é um ângulo reto, aqui é um segundo ângulo reto, aqui é um terceiro ângulo reto, isso aqui é um quarto ângulo reto. Isso tanto na base inferior como na base o quê? Superior. Então, esse sólido que tem as 6 faces retangulares, ele é chamado de paralelepípedo retângulo. Bom, vamos adotar, pessoal, que o volume desse paralelepípedo, cujas dimensões são comprimento A, largura B, altura C, é dada por V de ABC. Essa é uma convenção que a gente vai adotar. Então, se isso aqui é verdade, o volume do cubo unitário é 1. Por quê? Porque ele vai ter 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Então, estou adotando que o V de 1 é 1, que é a nossa unidade de volume. Tudo bem, pessoal? Essa anotaçãozinha aqui, pessoal, é para a gente estabelecer exatamente o volume de um paralelepípedo. Show de bola. Então, vamos nós. Ó, o volume do paralelepípedo é proporcional a cada uma de suas dimensões. O que é que significa isso, pessoal? Muito fácil. Ó, vamos dizer que em um paralelepípedo qualquer, vou botar bem aqui, ó. Vamos dizer que é um paralelepípedo qualquer. Vou deixar aqui só o perfil, só a imagem. Ó, vamos dizer que esse comprimento aqui seja K, essa largura B e a altura C, ó. Então, se nós colocarmos aqui um outro paralelepípedo que mudou apenas o quê? O comprimento. Agora o comprimento é 2K. Ó. A largura é B e a altura continua sendo C. Ó. Então, o que está dito? Que o volume é proporcional a cada dessas dimensões. Então, se essa dimensão única foi dobrada, se esse volume aqui é V, esse aqui vai ser 2V. Ó.
O que significa proporcional, pessoal? Se você dobrar essa dimensão, veja que ela foi dobrada, né? Deixa eu ajeitar bem aqui, pessoal. Bem aqui é um K, ó. Bem aqui é um K. Esse K aqui ficou muito fora do padrão. Então, ó, 2 vezes K. Então, o resultado. Se você dobrar a dimensão, o volume também é dobrado. Ó. O que era V passa a ser 2V. Show de bola, pessoal? Beleza? Tranquilo. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, essa dimensãozinha aqui, ela também ficou fora do padrão, né? Bom a gente fazer as coisas direitinho para poder dar certo. Aí, ó. Ah, garoto. Bom, agora, pessoal, a gente vai mostrar isso para vocês, ó. Vamos lá. Então, observe que a primeira dimensão, o A está multiplicado por N, ó. Se eu multiplico A por N, o volume também fica multiplicado por N, ó. Foi o que eu acabei de fazer, ó. Se aqui é K, aqui é 2K. E foi o que aconteceu com a dimensão? Foi multiplicado por 2. Então, se eu pegar uma dimensão e multiplicar por 2, o volume fica multiplicado por 2, ó. V, 2V. Isso aqui, pessoal, você tem que... A, B, C são as dimensões desse paralelepípedo retângulo. Bom, segundo esta nossa ideia aqui, da proporcionalidade, a gente pode chegar a essa conclusão bem aqui, ó. O V de ABC é o que eu vou pegar? Esse A eu vou chamar de A vezes 1, sem problema, né, pessoal? Então, eu vou jogar esse A para fora, ó. Segundo essa ideia aqui, ó. Presta atenção que eu falei bem aqui. Bem simplesinho, pessoal. N vezes A, essa proporção, o N vai multiplicar o V, ó. Quem multiplica agora o 1 aqui no A? Então, A vai para fora. O A vai para fora, ficou 1, ó. Isso eu vou repetir 3 vezes. Eu vou repetir para o B de bola. O B vai para fora. Ficou 1, ó. Eu vou repetir para o C, ó. C vezes 1. O C vai para fora, ficou 1. Só que você lembra, pessoal? Vamos repetir isso aqui? Vamos repetir, ó. O que é A vezes 1? Segundo essa proporcionalidade, o A vai multiplicar o volume. O que é o B? B vezes 1. Segundo a proporcionalidade, o B vai multiplicar o volume. Quem é o C? Esse C é C vezes 1. Então, passando pela proporcionalidade, o C vai multiplicar o volume. Aí você lembra, pessoal, que nós chamamos, agora há pouco, quanto é que vale esse V de 1, que é o nosso volume unitário? Que é exatamente o volume de um cubo, né? Isso daqui, pessoal, vale 1, ó. Então, o que é que você vai ter? A vezes B vezes 1. Então, moral da história, isto implica que o volume de ABC é exatamente o quê? A vezes B vezes C, ó. Professor, mas o que é que significa isso? O volume de um paralelepípedo, cujas dimensões são ABC, fica A vezes B vezes C, que é o produto das 3 dimensões. Ou, se você preferir, você vai pegar aqui A vezes B é exatamente a superfície dessa face bem aqui, ó, que eu chamo de base, né? Isso aqui é um retângulo, né? A área de um retângulo, produto das dimensões. Então, no lugar de A vezes B, eu vou botar a área da base, ó. Então, o volume do paralelepípedo também pode ser o quê? Área da base vezes a altura. Você pode usar o produto das 3 dimensões ou essa segunda fórmulazinha aí, tá bom, pessoal? Então, a partir desse momento, pessoal, você tem como verdade esta ideia que foi acabada de passar para vocês. Bom, aqui uma notazinha, ó. O que é que diz a nota? Se 2 sólidos são tais que possuem em comum, no máximo, os pontos de suas cascas, a ideia de casca aqui, pessoal, é a ideia da face, né? Então, o volume da união de 2 é a soma dos volumes de cada um. É porque assim, pessoal, o que significa isso? Ó? Você tem um sólido, por exemplo, ó, só para você entender, ó, vamos dizer que você tem esse sólido aqui, ó. Esse sólido aqui, ele é um cubo, né? Vamos dizer que você coloca esse cubo aqui sobre ele, você coloca aqui um outro sólido. Vamos botar aqui uma pirâmide, ó. Uma pirâmide. Perceba que o volume desse sólido, o que é que tem em comum? Essa casca aqui, ó, que é a base da pirâmide, que é a face superior do cubo, ó. Então, o volume desse sólido é a soma desses 2 sólidos aí que aí estão. Bacana? É isso que ele quer dizer. Bom, e aqui, pessoal, só para você
só para você entender, eu vou colocar aqui para vocês, ó, o teorema da proporcionalidade. Bacana? Sejam x e y grandezas positivas, se x e y estão relacionadas por uma função crescente f, tal que, para todo natural n, o f de n vezes x é n vezes o f de x. É a historinha lá, pessoal, do volume, né? Se essa grandeza aqui está multiplicando x, ela é jogada para fora da função f, que lá é o nosso volume. Ó. O volume não depende das dimensões. Quando você multiplica uma aresta por n, o volume fica multiplicado por n. É a mesma historinha. Só que o que eu quero dizer é que não vale só para n natural. Este teorema vale para qualquer real R. Então, para um real R, o f de R vezes x é R vezes o f de x. Essa demonstraçãozinha, pessoal, aqui tem aquele volume, aquele livro, volume 1, da Matemática do Ensino Médio, Elon Lage, né? Que o nosso livro-texto aqui, né, o volume 2, então o volume 1 tem a demonstração desse teoremazinho aqui, que é bem interessante, tá bom? Vamos lá. Área total. Área total, pessoal, é a soma de todas as áreas dos 6 retângulos. Então fica fácil. Ora, se eu vou somar todas as áreas, eu vou ter quantas áreas? Exatamente 6, né? Que é 2 de cada. Perceba, ó. Essa área aqui que é base, ó, com a área dela, A vezes B. Então, se essa é A vezes B, a de cima também é A vezes B, porque elas são paralelas congruentes. Então, você tem o quê? 2 vezes A vezes B. Só que isso se repete, pessoal, para as demais, ó. Por exemplo, essa face vem aqui, ó. Vou chamar aqui de um S circulado. Então, aqui vai ser um S circulado. Mas quanto é a área desse S circulado? B vezes C. Então, é 2 vezes B vezes C. E essa face frontal, ó, A vezes C, ó. Dimensão primeira A, segunda C, ó. Como são duas, então é 2 vezes A vezes C. Bacana? Esta é a área o quê? Total. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, ó, como é que eu resolvo uma questão dessa aqui? Como é que eu resolvo? Determine o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que suas dimensões têm igual medida que a diagonal média. Aliás, desculpa. Determine o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que suas dimensões têm igual medida. As dimensões todas são iguais, né? E que a diagonal mede 9 centímetros, sendo 144 centímetros quadrados a sua área total. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Bora lá. Pessoal, acho que bem aqui ficou faltando alguma coisa, ó. Eu estou verificando aqui e diz assim, ó. Sabendo que aqui duas dimensões têm igual medida. Ah, 2 dimensões. Na verdade, são 3 e 2 têm igual medida. Pronto, então está corretinho. Eu não tinha interpretado errado. Além, olha só, esse paralelepípedo, pessoal, são 3 dimensões, ó. Comprimento, largura e altura. Só que 2 dimensões têm a mesma medida, né? Ah, e que essa diagonal aqui, ela vale quanto? 144. A pergunta que ele faz é qual é a área total. Beleza? Bom, então, pessoal, ele deu a diagonal. Como é que eu calculo a diagonal? Você lembra? Isso aqui a gente já fez, né, pessoal? Algumas vezes, ó. Você usa essa figurazinha bem aqui, ó. Show de bola. Vem aqui a 90 graus, né? Ó, vem aqui a 90 graus. Beleza. Você usa essa figura aqui, ó. Beleza. Então, se você usar o teorema de Pitágoras, lembrando que aqui é B, né, pessoal? Aqui é B. Aqui tem outro quadrado, ó. Outro triângulo retângulo. Aqui é A, aqui é A. Então, aqui vai ficar pelo teorema de Pitágoras, não é isso? Fica A ao quadrado mais A ao quadrado, que vai dar 2A ao quadrado. Então, pessoal, fazendo aqui as continhas, o que é a diagonal? É a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. A demonstração que você faz aqui. Isso aqui é 9. Se aqui é 9, pessoal, o que é que eu posso garantir? Eu posso levar isso aqui tudo ao quadrado e dizer que é igual a 81. Um outro dado que foi passado para nós é que a área total é 144. O que era total, pessoal?
não é a soma de todas as áreas? Então, ó, tem um A ao quadrado aqui embaixo, tem um A ao quadrado aqui em cima. Ó. Então, vai ficar 2 vezes A ao quadrado. Ó, tem um AB lateral esquerda e tem um AB lateral direita. Ó. Deixa eu pegar o apontador. Ó. Tem um AB lateral direita e tem um AB lateral esquerda. Só, pessoal, que tem o quê? Um AB frontal e tem um AB paralelo a ela. Ó. Então, você vai ter 2 vezes 2AB, que na verdade são 4AB, né? 2 vezes 2AB. Essa é a área total, que vale quanto? 144. Então, perceba que você tem duas igualdades. Está aqui a primeira e está aqui a segunda. Ó. Pronto. Então, tem como encontrar o A e o B. O que ele quer? O que ele quer? Determine o volume, não é isso? E para eu calcular o volume, eu tenho que ter as 3 dimensões, que é o produto das 3 dimensões. Então, aqui, pessoal, é só fazer aqui essa logística. Ó. Eu levei tudo ao quadrado. Ó. Então, 2A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 81. Esse 2 aqui que está multiplicando, vem dividindo, ó, que vai dar 72. Pronto, pessoal. Agora aqui, eu posso fazer de várias formas. Uma forma interessante que foi que eu fiz. Eu fiz o seguinte. Eu subtraí um do outro. Ó. Subtraí um do outro. Ó. Quando você subtrai, 2A ao quadrado menos A ao quadrado. A ao quadrado. Aí, menos 2AB, B ao quadrado fica aqui, que é igual a 81 menos 72, dá 9. Então, o que foi que eu fiz? Eu subtraí o primeiro do segundo. Tudo bem, pessoal? Bom, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ó. Isso aqui, como é que eu escrevo? Tudo isso aqui, eu posso escrever assim, ó, A menos B ao quadrado. Ó. Show de bola. Ora, se A menos B ao quadrado é 9, então o A menos B pode ser 3 ou pode ser menos 3. Porque mais ou menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, vou trabalhar com essas duas igualdades. Ó, A menos B sendo 3 e A menos B sendo menos 3. Se eu fizer isso, pessoal, vai acontecer exatamente assim. Ó. A menos B igual a 3, quem é o A? B mais 3. Aí, o quadrado de A mais 2AB é 72. Isso aqui nós tínhamos lá em uma das igualdades. Você lembra, né? Em uma das igualdades tem essa igualdade bem aqui, ó. Vou botar aqui de primeira, né? O que é que eu vou fazer, pessoal? No lugar do A, vou botar B mais 3, ó. B mais 3 mais 2B, que multiplica B mais 3, 72. Aí gera uma equaçãozinha do segundo grau, ó, bem facinha. Aí estou dividindo aqui tudo por 3, ó, só para facilitar a nossa vida. B ao quadrado mais 4B menos 21. Se você resolver essa equaçãozinha bem aqui, pessoal, o B é 3... O B1 é 3 e o B2 é menos 7. Porque a soma vai dar menos 4 e o produto menos 21. Show de bola. Só que esse A menos B, pessoal, ele pode ser mais 3 ou ele pode ser o quê? Menos 3. Sim, mas se o B é 3, o A é 6, não? Estou olhando para cá. Ó. Perceba que esse menos 7 aqui não convém, né, pessoal? Não convém, porque ele é um número negativo. Não faz sentido dizer que a dimensão é negativa. Aí, quanto é que é o volume? O volume não é o produto das 3 dimensões. Lembrando que tem A vezes B. São 2 dimensões iguais, que vai dar 108. Mas, como eu falei para vocês, ó, o A menos B poderia ser menos 3. Com isso, quem é o A? B menos 3. Aí você refaz o caminho. Ó, mesma coisinha. Aí você vai chegar a essa equaçãozinha aqui, ó. 3B ao quadrado menos 12B menos 63. Aí, B ao quadrado menos 4B menos 21. Dividindo tudo por 3. Olha as raízes agora, pessoal. 7 menos 3. Ó. Só que essa aqui você já sabe que não convém. Não convém. Se não convém, então qual é o valor do volume? Se o B, na anterior, se o B é 3... o A é 6. Agora, se o B é 7, o A é 4. Estou olhando bem para cá, pessoal. Tudo bem? Então, quem vai ser o volume? A vezes B. Ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 7, 112. Então, pessoal, qual a resposta? O volume pode ser 108 ou 112. Certo? Você tem duas situações. Porque esta base pode ter um quadrado de lado 6
nessa situação primeira aqui, né? Ou ela pode ter um quadrado de lado quanto? 4. As duas estão corretíssimas. Bom, isso aí, pessoal, nós falamos do paralelepípedo. Vamos agora apresentar um princípio, que é a fundamentação, pessoal, para a gente calcular o volume de muito sólido, que é o princípio de Cavalieri. São dados dois sólidos e um plano. Sólido A, sólido B, o plano alfa. Se todo plano paralelo ao plano dado secciona os dois sólidos segundo figuras de mesma área, então esse sólido tem o mesmo volume. Pessoal, vamos ver se vocês entenderam de verdade. Ó, aqui tem um plano que é dado, né? Esse plano dado aqui, esse plano alfa zero aqui, ó. Que ele está aqui, tá bom? Aí eu tracei um plano alfa paralelo a esse alfa zero. Então, perceba que o plano alfa é paralelo a esse alfa zero. Quando você traçou o plano alfa, você seccionou o sólido em S e o sólido B em S'. O que é que Cavalieri está dizendo? Se esta área primeira for igual à área segunda, obrigatoriamente o volume do primeiro tem que ser igual ao volume do segundo. Esse é o famoso princípio de Cavalieri. Então, qualquer que seja o plano. Professor, se eu traçar um plano bem aqui em cima, você vai determinar uma nova área aqui, ó. Vamos chamá-la de uma área R. Aqui eu vou determinar uma outra área chamada de R'. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que R é igual a R'. Isso implica que o volume do sólido A é igual ao volume do sólido B. Esse é o princípio de Cavalieri. Então, a qualquer plano paralelo a alfa zero determina duas seções, que são, a gente chama de equivalentes, pessoal, quando tem a mesma área, volumes iguais. Esse é o famosíssimo princípio de Cavalieri. Então, vamos falar do prisma. Lembra do prisma? O prisma é aquele sólido que tem bases paralelas congruentes, né, pessoal? Bases paralelas congruentes. Então, como é que eu vou calcular o volume de um prisma? Simples. O que é esse A maiúsculo? Base do prisma e base do paralelepípedo. O paralelepípedo aqui direito, prisma esse cara aqui, tá bom? Então, vou botar aqui o nome dos caras aqui, para você não se perder. Aqui é bem facinho. Ó, bem aqui é o quê? Aqui é o prisma, né? Esse cara aqui quem é? É o paralelepípedo. Paralelepípedo. Que é exatamente a história das faces, o quê? Retangulares. Bom, o que é que nós temos agora? Quando a gente traça um plano aí, pessoal, você determina aqui uma seção. Essa A1, ó, seção de quem? Do prisma. E você tem o A2, seção de quem? Do paralelepípedo. Certo? Aí o que a gente vai garantir? Que este A é congruente a A1, são paralelos. Esse A é congruente a A2, ó. Então, A tem a mesma área de A1 e A2. Se essa área 1 é igual a 2, então, segundo Cavalieri, o volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo, ó. Volume do prisma. Só que você lembra qual é o volume do paralelepípedo? A área da base vezes a altura, né? Então, qual vai ser o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Então, aqui, pessoal, nós já temos duas conclusões. Conclusão primeira, que o prisma, para calcular a área, basta pegar, para calcular o volume, basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. E a altura, pessoal, é a distância entre as bases. Presta atenção. Essa altura H vem aqui, ó. E para esse paralelepípedo, que a área é o produto das três dimensões, ou se você preferir, é o produto dessas duas dimensões que caracteriza a área multiplicado pela altura. Show de bola? Beleza. Bom, a gente aproveita agora, pessoal, e fala da área lateral de um prisma, que é a soma de todas as faces laterais. E a área total? A área total é a soma das áreas das faces laterais com as áreas das bases, que são duas, né? Então, por exemplo, esse prisma aqui que aparece, ó. Professor, mas aqui não é um paralelepípedo? Sim. Todo paralelepípedo é um prisma. Por quê? Porque as bases são paralelas e congruentes. Então, pessoal, o que seria a área lateral? Seria a área desse retângulo primeiro, desse retângulo segundo, ó, que é a face lateral por trás,
desse retângulo terceiro, que é a face lateral esquerda, e desse retângulo quarto, que é a face lateral frontal. A soma dessas 4 áreas é a área lateral. A área de baixo aqui, da base inferior e da base superior, é a área da base. Se eu somar todas, vai dar área o quê? Área total. Então, o que é área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Professor, por que você não cria uma situação específica para esse prisma? Porque o prisma, pessoal, depende da base. Aqui eu chamo prisma quadrangular. Eu poderia ter um prisma triangular, um prisma pentagonal, um prisma hexagonal. Isso varia de prisma para prisma, de acordo com a base. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos para o exemplo segundo aqui. Calcule o volume de um prisma hexagonal regular. Ó, prisma hexagonal regular. Ele tem a base, que é um polígono regular. As bases são paralelas e são congruentes. Beleza? Sabendo que é o plano que contém a menor diagonal da base e o centro do sólido produz uma seção quadrada de 2 metros de lado. Pessoal, se você não tiver ideia de como é que fica essa figura, dificilmente a gente faz essa questão. Então, vamos ver aqui a figura. Ó. Como é que ela está? Exatamente assim. Ó. O que é o prisma hexagonal? A base é um hexágono e é regular. Beleza? Essa base inferior é igual à base superior. Ele diz o seguinte, ó. Diz que o plano que contém a menor diagonal da base. Pessoal, se a base é um hexágono, existe uma diagonal menor que é MJ, ó, que é a mesma KI, e tem uma que é maior, que passa pelo centro, ó, que é essa aqui, ó, é HKGKIM, ó. Só essas 3 são as maiores. São as maiores. E tem 3 menores, que é MJ, GI, né? GI e essa KG. Bom, mas isso aí, pessoal, é coisa de geometria plana, né? Então, o plano que contém essa menor diagonal e o centro do prisma é uma área quadrada, ó, é uma área quadrada de lado 2, ó. Seção quadrada. Então, isso aqui é um quadrado. Ele quer saber o volume, né? Aí, pessoal, o segredo aqui é o seguinte, é você dividir em situações onde você vai fazer, sabe o quê? Escolher o plano para você trabalhar. Então, olha só. Eu peguei o plano ABC. Cadê o plano ABC, professor? Está na base. Está na base. Aí, pessoal, vocês que são estudantes da geometria plana, se o A, B, C, D, E, F é um hexágono regular, eu tenho como calcular esse ângulo externo bem aqui, ó. Esse ângulo externo bem aqui, ó. Que eu vou chamá-lo aqui de alfa, ó. Então, esse alfa bem aqui, meus amigos, ele dá, você sabe quanto? 360 dividido por 6, que dá quanto? 60. Isso aqui você viu lá com o professor Rui. Então, se o externo é 60, esse interno aqui, ele vale quanto? O suplemento, que é 120, ó. Só que tem um detalhe, quando eu trago esse ABC para cá, ó, A, B, C, ele é um triângulo isósceles. Quando eu traço a altura, é a mesma bissetriz, ó. Então, aqui é 60, aqui é 60, ó. Só que você disse que a distância de A para C não é 2. Quando eu traço BN, além de ser bissetriz a altura, ela é mediana, ó. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, ó. Professor, mas para que você quer isso? Simples. Eu quero calcular o valor de L, ó, que é o lado da aresta da base. Aí, se você usar, por exemplo, o triângulo CBN, ó, o triângulo CBN, o que é que nós temos? Em relação a 60, 1, cateto oposto, L, hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno, ó. 1 sobre L. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se você fizer as continhas aqui, quem vai ser o L? 2 raiz de 3 sobre 3. Ó, raiz de 3 vezes L vai dar raiz de 3L, que é igual a 2. Se você isolar esse L, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Aí você racionaliza, né? Então, vai dar o quê? 2 raiz de 3 sobre 3. Ó, chega chia. Bem facinho. Pronto, esse é o lado de quem?
da aresta da base. Preste atenção que ele quer o volume. Professor, e o que é o volume mesmo, pessoal? O volume, você já sabe, é a área da base vezes a altura. Eu já calculei o quê? A aresta da base. Aí, como é que eu calculo, pessoal, a área da base? Você lembra? Bora lá? Você lembra como é que calcula a área da base? Qual é a área de um hexágono? Um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ó. 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Se você pegar um hexágono, ó, rapidinho aqui, ó, só para você ver como é que funciona, bem facinho. Quando eu traço essas 3 diagonais maiores, ó, que passa pelo centro, você divide o hexágono em 6 triângulos equiláteros, ó, de lado L, né? Naturalmente. E a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como são 6, ó, show de bola. Só que você acabou de encontrar o L, não foi? Foi. Então, 6 por 4 dá 3 sobre 2. E quem é este L aqui que eu acabei de encontrar? 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, multiplicado por raiz de 3. Pessoal, fazendo essas continhas fica fácil. Ó. Deixa eu fazer aqui em cima. Ó. Vai ficar 3 meios. 3 meios. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Sobre 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3. Ó. Olha só, pessoal. 3 vezes 3, ó. Um abraço. Ó. 4 dividido por 2, ó. Chega chia. Pronto. Esta é a área da base. Tá faltando quem, professor? A altura, ó. Para calcular a altura, pessoal, muito fácil. Eu estou destacando outro plano. Ó. Olha como é importante. Estou destacando o triângulo AGM. Só que eu tenho uma convicção que aqui é 90 graus. Ó. Por quê? Porque esta aresta lateral é perpendicular à base, já que o prisma é regular. Aí você sabe que AG é H, AM é o lado quadrado, né? Bem que não é 90 graus, se é um quadrado. Se aqui é 2, aqui tem que ser 2, naturalmente. E aqui, pessoal, GM é exatamente o nosso L, ó, que nós acabamos de encontrar. Aí ficou mole para o Brasil. Utilizando esse triângulo, o quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados catetos. Só que esse L aqui, pessoal, é 2 raiz de 3 sobre 3. Bem facinho. Aí, quanto é o quadrado de 2, professor? 4, que é igual. O quadrado de 2, 4 vezes 3, dividido por 9, mais h ao quadrado. Quem é h ao quadrado, meus amigos? Bora lá. 4 vezes 9, 36. 36 menos 12, 24. Se você for tirar a raiz quadrada de 24, é 2 raiz de 6. Raiz de 36 é 6, ó, que é exatamente a altura. Ó. Então, agora aqui, pessoal, nós temos tudo que precisamos. Por quê? Porque você sabe que o volume não é a área da base vezes a altura? Sim. Quanto é a área da base, ó? Ah, garoto. Quanto é a altura, ó? Então, vai ficar 2 raiz de 3 vezes a altura, que é 2 raiz de 6 sobre 3, ó. Lembrar que 2 vezes 2, ó, é 4. 3 vezes 6 dá 18, né? Só que a raiz de 18, pessoal, para controle seu, o 18 é 2 vezes 9, né? Raiz de 9 é 3, ficou 2, ó. Só que esse 3 de baixo cancela com esse 3 aqui, ó. Então, vai ficar 4 raiz de 2 metros cúbicos. Pronto. Volume do prisma. Então, pessoal, essas continhas aí, pessoal, não é que são trabalhosas. Dá para fazer, né? É só você saber, passo a passo, qual é a nossa ação aí. Passo a passo, tá bom? Show de bola. Tá respondido? Tá respondido. Bora que bora. Pessoal, a pirâmide. Pessoal, a pirâmide, como é que faz o volume? A gente vai precisar de alguns resultados importantes aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é só geometria plana. Ó. Eu quero que você perceba que quando você projeta esse ponto V, que é o vértice da pirâmide, nessa base, bem aqui você vai encontrar um V', e aqui você vai encontrar um V, duas linhas, ó. Aí ele diz que o triângulo VV', é semelhante ao triângulo V, duas linhas, A. E é fato, pessoal. Porque esse ângulo aqui é comum, ó. Quando você traça essa seção aqui, ó, DEF,
F, ela é paralela a A, B, C. Se elas são paralelas, esses ângulos aqui são congruentes, que chama de ângulos correspondentes. Em particular, isso aqui vai funcionar como altura, ó. Então, você vai ter o quê? Como eles são semelhantes, os lados são proporcionais, né? Então, esse olho quadradinho aqui, ó, ele enxerga o quê? VD. Esse olho quadradinho enxerga o quê no triângulo maior? VA. Então, VD está para VA. Assim como a altura do triângulo menor, que é H, está para a altura do triângulo maior, que é H. Pronto. Essa é uma primeira conclusão. E aí, pessoal, eu tenho vários triângulos. Por exemplo, VDE, ó. VDE, ó. Que é essa face lateral aqui, ó. Ela vai ser semelhante a qual, pessoal? O VAB, ó. VDE, VAB. Aí você pega o menor aqui, ó. VD está para VA, assim como DE está para B. Só que VD para VA, não é esse aqui? Que é H para H. Então, eu posso dizer que DE para B também é H para H. E aí, pessoal, você sai colecionando, ó. O triângulo ABC, que é esse da base, vamos dizer assim, da base da pirâmide, né? Isso aqui é da seção da pirâmide. Seção é quando você traça um plano paralelo. Pessoal, quando a gente traça essa seção aqui, que é uma seção paralela, você constrói uma nova pirâmide, mas com os mesmos ângulos, né? Que a gente chama de ângulo triédrico. Aqui assim, vamos facilitar a nossa vida, ó. Quando esta base é paralela a essa, isso aqui é uma nova pirâmide, no mesmo formatozinho, nas mesmas medidas em relação aos ângulos da pirâmide maior. O que é que modifica? Exatamente a medida das arestas da base e lateral, ó. Aí você diz que elas são o quê? Proporcionais. Então, esse triângulo da base, ele é semelhante ao triângulo de quem? Da seção. Base maior, base menor. Pronto. Nesse caso, pessoal, quem participa dessa base aqui não é DE. Quem participa dessa base? AB. Só que você sabe que esse DE e esse AB é esse aqui, ó. Se isso aqui é uma constante, então o DE está para AB, H para H. Professor, onde é que você quer chegar com isso? Ora, se esse triângulo primeiro é semelhante ao segundo, pessoal, a razão entre as áreas, isso aqui é a área do primeiro e a área do segundo, é a razão de semelhança elevada ao quadrado. Pronto. Então, isso aqui você traz lá de semelhança. Então, se dois triângulos são semelhantes, a razão de semelhança ao quadrado é a razão entre as áreas desses dois triângulos semelhantes. Beleza? Bem fácil, pessoal. Por exemplo, ó. Se aqui é 2, ó. Se aqui é 4. Vamos botar aqui um que seja proporcional. O dobro, ó. Aqui é 4, aqui é 8, ó. Que é o dobro, né? Se você calcular esta área primeira aqui, como é que calcula a área? Base vezes altura dividido por 2. Aqui não dá 4? Quanto é a área 2 aqui? 4 vezes 8, 32. Dividido por 2 vai dar quanto? 16. Perceba que a razão de semelhança é de 2 para 4, né? Então, a razão de semelhança é de 2 para 4, ó, de 2 para 4. Se eu elevar ao quadrado, fica a razão entre as áreas. Ó, quanto é 2 ao quadrado? 4. 4 ao quadrado, 16. Ó. Chega x, ó. 4 para 16, ó. Bem facinho. Boa, boa. Bom, pessoal, então vamos lá. Teorema. Olha o teoremazão aqui. Pronto. Esse teorema aqui é bacana demais. Diz o quê? Duas pirâmides que têm a mesma base. Perceba, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Perceba que a base da pirâmide primeira é da segunda. Essa base aqui é das duas, ó. Essa base ABC é da pirâmide ABCV1 e da pirâmide ABCV2, ó. Bom, o que é que está dito aqui, meu filho? Está dito o seguinte: duas pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume. Perfeito. Por quê? Porque o volume, pessoal, depende da área da base e da altura. Aí o que é que eu quero que você entenda? Pelo princípio de Cavalieri, temos que as pirâmides têm volumes iguais.
Ora, por que isso é verdade? Porque se você traçar uma seção bem aqui, ó, paralela, ó, S1, isso aqui é S2, ó. Então, o que é que nós temos aqui? Que S1 está para a área da base. A razão de H para H ao quadrado. Perfeito. Só que isso acontece para cá também, ó. Ora, se esta área da base é essa mesma aqui, obrigatoriamente esse S1 tem que ser igual a esse S2, ó. Beleza? Show de bola, pessoal? Bacana? Bom, agora aqui, pessoal, tem um teorema que a gente vai ter um pouquinho de paciência para entender. O volume de uma pirâmide é a demonstração da forma. O volume de uma pirâmide triangular é igual a 1/3 do produto da área da base vezes a altura. Então, o volume de uma pirâmide triangular é igual a 1/3 do produto da área pela altura. Então, pessoal, aqui eu peguei uma pirâmide e dividi em dois sólidos, ó. É como se eu tivesse seccionado aqui, cortando aqui plano. Eu passei aqui uma diagonal, ó, de A para E, ó. Tá bom? E a de E para C, ó. Aí eu dividi isso aqui em dois sólidos, ó. Eu trouxe uma pirâmide para cá e o outro sólido para cá, que está faltando exatamente a pirâmide. Se eu casar esse com esse, volta para cá, tá bom? Aí eu vou adotar a seguinte estratégia. Essa pirâmide bem aqui, ela tem volume V1. Aí, para ficar fácil, pessoal, eu vou indicar o vértice e a base, ó. Vértice é e que base? A, B, C. Show de bola? Beleza. Só convenção, viu, pessoal? Então, o que é que nós temos aqui? Bora ver se você vai entender. Ó, tá aqui a divisão, né? Esse sólido segundo aqui, esse aqui é o segundo sólido, viu? Esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. O primeiro sólido é esse aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Tá aqui o primeiro sólido, que tem esse volume bem aqui, né? Tá aqui o segundo sólido, ó. O segundo sólido aqui, ó, A, C, E, D, F. Eu tô apontando para cá, ó. Bem aqui é o segundo, ó. Olha, exatamente. Esse cara aqui é o segundo sólido. Aí eu vou fazer uma nova seção. Qual é? Eu vou traçar DC, e vou fazer uma seçãozinha, ó, com isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é que vai separar uma da outra, ó. Perceba que essa base aqui tá na primeira e na segunda, ó. Que é a mesma base, ó. Tá bom? Aí o que é que eu vou convencionar? Eu já vi que V1 é o volume da pirâmide de vértice em E e base ABC, né? Vou pegar aqui os cursores. Beleza. Que é o V2, pessoal. O V2 vai ser o seguinte, ó. O vértice agora é em C, ó. E a base é D, E, F, ó. Tá bom? Se concentre aqui. Que é o V3, ó. Vértice em E. E qual é a base? ACD, ó. ACD. Bom, eu quero que você já de imediato perceba que V1 é igual a V2. Por quê, professor? Deixa eu mostrar aqui a figurinha, ó. Tá aqui o nosso amigo aqui, ó. Por que que V1 é igual a V2? Por quê? Olha, o triângulo ABC, pessoal. O triângulo ABC, que é esse cara aqui de baixo, ó. Ele é congruente ao DEF, ó. Bases iguais, lembra? E paralelas e congruentes. Tá aqui, ó. Agora, preste atenção que o que é o V1? É a distância do vértice E para onde? Para a base ABC. E quem é a altura do segundo? É a distância do vértice C para DF. Ora, pessoal, você aqui tem dois planos paralelos, ó. Então, essa altura aqui, ela tem que ser a mesma, ó. Seja desse vértice para essa base, desse vértice para outra base. Por isso que eles são o quê? Iguais, ó. Que é o B, que essa distância aqui é o BE igual a FC, ó. BE igual a FC, ó. Beleza? Aí o que é que nós temos ainda? Que V2 é igual a V3. Por quê? Ó, o V2 agora, eu vou mudar o foco. O vértice não é mais C, o vértice é E, ó. Eu não estou mudando o solo, só estou mudando a forma de olhar para a pirâmide. Agora o vértice é E. E qual é a base? CDF. E que é o V3? O vértice é E e a base é o quê? ACD. Preste atenção que eu tenho aqui
Isso aqui é um paralelogramo. Quando eu traço DC, pessoal, ó, bem aqui é o A, né? Aqui é o C, aqui é o F e aqui é o D, ó. Eu quero que você veja que o triângulo CDF, esse triângulo aqui de vermelho, ele é congruente ao triângulo ACD, ó. Que eu vou desenhar bem aqui de azul, ó. ACD, ó. Certo? Por que eles são congruentes? Porque se é um paralelogramo, esse lado aqui é igual a esse, ó. Esse cara aqui é igual a esse, ó. Esse lado aqui é comum. Ora, e por que a altura é igual, professor? Fácil. Porque a distância do ponto E para a base é a mesma. Qual é a base aqui? A, C, D, F. Então, a distância do ponto E para a base é a mesma. Por isso que esses caras são iguais. Então, preste atenção. V1 é igual a V2 e V2 é igual a V3, ó. Ora, se V1 é igual a V2 e V2 é igual a V3, morreu. Por quê? Porque os três são iguais. Os três são iguais. E os três, pessoal, cada um dos três é uma pirâmide. Ó. Esse cara aqui é uma pirâmide, ó, que eu estou destacando aqui de azul. Ó. Esse cara aqui é uma pirâmide. Beleza? Esse cara aqui é outra pirâmide. E esse cara aqui também é outra pirâmide. Quer dizer, todos os três são pirâmides. E o mais importante, todos os três têm volumes o quê? Iguais. Então, moral da história. Que o volume do prisma é o volume V1 mais V2 mais V3, que todos são iguais a VP. Então, o que é o volume do prisma? Área da base vezes a altura, que é 3VP. Que é o VP? 1/3 da área da base vezes a altura. Pronto. Beleza? Está aprovado. Professor, mas isso é uma pirâmide triangular. Sim, é uma pirâmide triangular. E se ela não fosse triangular, pessoal? Se ela não fosse triangular, você dividiria. Pronto. Fácil. Essa pirâmide aqui, ó, ela é o quê? Pentagonal, né? Vamos botar de N. Só você faz aqui uma triangular, uma segunda triangular, uma terceira triangular. Então, o volume da pirâmide é a pirâmide primeira a 1, a pirâmide segunda a 2, a pirâmide terceira a 3 até o AN. 1/3 de H você coloca em evidência, ó. Aí ficou A1 mais A2 mais AN. Se você reunir todas essas superfícies, não vai dar a base? Vai. Se você reunir esta superfície primeira, ó, essa superfície segunda, ó, essa superfície terceira, ó, dá exatamente a base. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Show de bola, meu filho. Show de bola. Pessoal, um exercíciozinho rapidinho aqui para a gente encerrar, tá bom? Só um comentário aqui rapidinho. Área total é a área da base mais a área lateral. Isso aqui é tranquilo. E nós temos aqui um exemplo aqui. Bora lá. Olha o que ele fala aqui, ó. Vê se a gente consegue fazer com facilidade, ó. Calcule o volume da pirâmide quadrangular regular, ó. Quadrangular, a base já é um quadrado. Sabendo que sua base é circunscrita a um círculo de 6 centímetros de raio e que a aresta lateral mede 12. Pessoal, se a base é circunscrita, o que é que nós temos? Nós temos que o raio vale 6. Ó, sabendo que sua base é circunscrita a um círculo de 6 centímetros de raio. Se o raio é 6, quanto é o L? 12, confere? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Não sei se eu desenho aqui a figura. Deixa eu só um minutinho aqui, ver se eu desenho aqui a figura. Peraí. Tá aqui a figura, pronto, estava procurando a figura. Ó, tá aqui a base, ó. Então, ó, em que sua base é circunscrita a um círculo. Pessoal, se a base, que é um quadrado, é circunscrito, o círculo está inscrito, ó. Se o raio é 6, a distância do centro para cá é 6, daqui para cá também é 6. Então, quanto é o lado do quadrado? O lado do quadrado é 12. Pronto. Então, com isso, pessoal, o que é esse 12? É a aresta da base, ó. Como eu tenho uma pirâmide quadrangular regular e a aresta lateral mede 12, então nós temos o 12 para cá, tá bom? E o 12 para cá. Professor, como é que você encontrou esses 6 raios de 2? É exatamente o que, pessoal? Ó, porque se essa aresta aqui é 12, essa aqui também é 12, então quanto é que fica a diagonal do quadrado? Você lembra que a diagonal do quadrado é L raiz de 2? A diagonal do quadrado é L raiz de 2, né?
Como ela é 12, vai ficar 12 raiz de 2. Só que esse ponto aqui é a metade. Ó, quanto é a metade de 12? 6. Aí, resultado. Nesse VOC, bem aqui é 90, ó. Esse cara aqui é 6 raiz de 2, e esse aqui é H. Então, eu estou usando esse triângulo aqui, ó. Que triângulo é esse aqui, professor? É um triângulo retângulo. O 12 é a hipotenusa, o 6 raiz de 2 é o cateto, eu vou encontrar o H. Que é o H? 6 raiz de 2. Com isso, pessoal, o que é o volume? 1/3 da área da base. Presta atenção que a base é um quadrado, vezes a altura, que vai dar 288 raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, pessoal, fica aí esse exemplozinho para a gente encerrar, né? Nós já estamos aqui com 50 minutos de gravação. E aí nós vimos o que hoje? Nós vimos o que? A definição, o conceito lá de volume, né? Precisamos de unidade, que é o hexaedro regular, que é o cubo. Aí estudamos o volume do prisma, o volume do paralelepípedo e o volume da pirâmide. Além de volume, área da base, área lateral e área total. Show de bola? Pois valeu, meu povo. Aquele abraço. Nas nossas reuniões a gente faz alguns esclarecimentos, né? Caso você não tenha entendido alguma passagem. Bacana? Valeu, pessoal. Aquele abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.